Quando nós falamos de incidência tributária, nós podemos traçar um gráfico para dizer que tudo que está dentro desse gráfico corresponde ao campo de incidência tributária. Acompanhe comigo. Olha só, eu tenho aqui o campo de incidência do IPVA. IPVA, você sabe que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O que o legislador elegeu para sofrer a incidência do IPVA? Ser proprietário de veículo automotor. Logo, como o legislador escolheu ser proprietário de veículo automotor, eu tenho campo de incidência, de modo que, via de regra, quem é proprietário de um veículo automotor terá que recolher o IPVA, pois está dentro da incidência do IPVA. Acontece que algumas pessoas não terão que pagar o IPVA. Por quê? Pode ser que seja em razão de uma imunidade tributária. Então, a pessoa goza de imunidade, não vai precisar pagar. Como, Josi? A Constituição Federal diz, por exemplo, e a gente vai estudar dentro em breve sobre as imunidades, mas a Constituição, em seu artigo 150, inciso 6, a linha C, determina que os partidos políticos e suas fundações gozam de imunidade referente aos impostos sobre a propriedade, sobre a sua renda e seus serviços. Logo, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, partidos políticos terão imunidade do IPVA. Então, eles sendo proprietários de veículos automotores, não vão ter que pagar IPVA. Por quê? Está dentro da incidência, foi eleito como hipótese de incidência do IPVA ser proprietário, mas sendo proprietário um partido político, a Constituição diz que ele não tem que pagar aquele imposto. Então, ele não paga por ter uma imunidade, uma ordem constitucional para ele não pagar. Mas pode também acontecer da pessoa não pagar o imposto porque tem uma isenção. Agora, veja a diferença. Se a pessoa tem uma isenção, significa, então, dizer que a lei disse para ele não pagar o tributo. Então, agora eu tenho uma lei que menciona, olha, proprietários de veículos de coleção, placa preta, 1900 e bolinha, não vão pagar IPVA. Então, pode ser que eu tenha um veículo, logo eu sou proprietário de veículo automotor, teria que pagar o IPVA por estar dentro do campo de incidência desse imposto, mas vem uma lei e diz, mas como você é proprietário de um automóvel de coleção, placa preta, não vai pagar. Então, eu deixo de pagar em razão da isenção. Agora, está fora do campo de incidência. Então, ele está fora. Realmente está no não incidência. Exemplo, eu não tenho carro, eu tenho bicicleta. Se eu tenho bicicleta, eu não vou pagar IPVA. Mas eu não vou pagar IPVA por quê? Porque não é incidência do IPVA ser proprietário de bicicleta. O campo de incidência é ser proprietário de veículo automotor. Então, isso quer dizer não incidência. Eu não pago tributo por estar fora do campo de incidência. Não é uma hipótese de incidência, certo? Então, aqui esses institutos são importantes que fique bem claro em sua mente para você não errar na hora da prova. É claro que o que mais acaba confundindo os candidatos, bem ou mal, são os dois primeiros institutos, a imunidade tributária, bem como a isenção. Por isso, eu já até separo aqui um paralelo para que possamos comentar mais um pouquinho sobre esses dois institutos e visualizarmos as diferenças mais marcantes que podem ser objeto de pergunta em nossa prova. Veja, primeiro você já sabe, a imunidade tributária decorre da Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal diz para eu não pagar um tributo, é porque eu estou frente a um caso de imunidade. Vem cá. Importante. Se você olhar na tua Constituição, até se você quiser terminar a aula, fazer a leitura da Constituição, você vai perceber que a Constituição em nenhum momento falará em imunidade tributária. Ela não utiliza essa expressão.
Ela vai falar inúmeras vezes, não incide o imposto de ICMS sobre mercadorias que são destinadas ao exterior, não incide o ITR sobre pequenas glebas. Ela fala não incide, ela fala até isenção, mas ela não fala imunidade. O que eu preciso que você se atente também é que, quando a ordem vem da Constituição Federal para não pagar o tributo, é um caso de imunidade. Por mais que a Constituição não fale a expressão imunidade, se a ordem é da Constituição para não pagar o tributo, é caso de imunidade. A exemplo, como eu já acabei de mencionar, se você buscar lá o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição Federal, diz: o ICMS não incide sobre mercadorias e serviços destinados ao exterior. Quando a Constituição diz que o ICMS não incide sobre mercadorias e serviços destinados ao exterior, na verdade, ali é um caso de imunidade tributária. Por isso que você tem que ter bem claro na tua mente o que é imunidade, isenção e não incidência. Se a ordem para não pagar é da Constituição, é imunidade. Outra situação que foi levada até já a julgamento do Supremo Tribunal Federal. Lá nos termos do artigo 195, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal, tem-se que as entidades, deixa eu até colocar dessa forma, as entidades de assistência social sem fins lucrativos são isentas da contribuição social. Veja, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição diz: as entidades de assistência social sem fins lucrativos são isentas das contribuições sociais. Quando a Constituição diz que a entidade de assistência social não terá que pagar contribuição social, na verdade, digamos que o legislador constituinte se equivocou em escrever isenta, porque ali não é um caso de isenção. Por estar em nossa Constituição Federal, é realmente um caso de imunidade tributária. Então, muita atenção, porque as entidades de assistência social sem fins lucrativos, elas não pagam contribuições sociais, porque elas gozam de imunidade tributária. Então, é sempre assim, olhou para a Constituição Federal, visualiza ali uma ordem para não pagar o tributo, você vai dizer: ah, é caso de imunidade. Sempre dessa forma, é caso de imunidade tributária. Certo? Pois muito bem. Agora, a isenção, ela decorre de lei. A isenção corresponde a uma dispensa legal do dever de pagar o tributo. A isenção é, portanto, quando a lei diz para eu não pagar o tributo. Então, quando é a lei que diz para eu não pagar o tributo, eu tenho isenção. Em razão dessa primeira grande diferença, eu tenho várias outras diferenças marcantes. Dentre elas, posso mencionar aqui que a imunidade, por estar na Constituição Federal, ela é irrevogável. Trata-se de uma cláusula pétrea. Então, eu posso já ter aqui: a imunidade é irrevogável. E a isenção? A isenção, via de regra, pode ser revogada a qualquer momento. Via de regra, a isenção pode ser revogada a qualquer momento. Mas o artigo 178 do CTN traz um caso de isenção irrevogável. Então, existe uma isenção que é irrevogável também. Que isenção é essa que é irrevogável? É a chamada isenção por prazo certo e sob certas condições. Essa, veja, isenção por prazo certo e sob certas condições, ela será irrevogável. Mas por quê, Josi? Em nome da segurança jurídica, concorda? Imagine que você, enquanto contribuinte, se depara com uma lei que diz: olha, durante 10 anos, prazo certo, você não vai recolher o ISS, Imposto sobre Serviços. Mas desde que, aliás, vou até mudar o exemplo, porque a gente sabe agora que ISS tem suas isenções aí bem específicas, que eu falarei a respeito na aula específica de ISS. Mas vamos trazer aqui, então. Durante 10 anos, você não vai recolher o ICMS, Imposto sobre Operação de Circulação de Mercadorias. Mas,
para você deixar de recolher o ICMS durante 10 anos, você tem que cumprir todos esses requisitos aqui. E é uma lista infindável de requisitos. Você olha para aquela lei e pensa, meu Deus, maravilha, sonho da vida, ficar 10 anos sem recolher o ICMS. Mas o artigo 2º traz lá todos os requisitos que vocês devem atender para fazer jus à isenção do ICMS. E aí você pensa, bom, vamos lá, vamos cumprir, porque afinal de contas serão 10 anos sem pagar o ICMS. E você cumpre todos esses requisitos, cumpre, até que chega o momento que você cumpriu todos. Alegria, 10 anos sem pagar o ICMS. Passam lá 3, 4 meses, vem uma nova lei e revoga aquela isenção. Quase pegadinha do malandro, né? Aham, cumpriu tudo, achou que ficaria 10 anos sem pagar o imposto de ICMS, mas então, agora revoguei. Aonde ficaria a segurança jurídica? Por essa razão que o próprio legislador tributário, graças a Deus, já deixou claro em seu artigo 178, e no mesmo sentido, súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que a isenção, também conhecida como onerosa, por ser por prazo certo e sob certas condições, essa é irrevogável. Tirando essa isenção por prazo certo, sob certas condições, que é irrevogável, todas as demais poderão ser revogadas a qualquer momento. Ok? Pois bem, e aí eu trago aqui uma terceira e última diferença importante entre imunidade e isenção que pode aparecer na nossa prova. Quando eu me refiro a um caso de imunidade tributária, a interpretação pode se valer de todos os métodos de interpretação. Como assim, Josi? Todos os métodos de interpretação, desde o método literal, ou gramatical, como você preferir falar, até um método histórico, teleológico, sistemático, ampliativo, restritivo, extensivo. Então, frente aos casos de imunidade, poderão ser utilizados todos os métodos de interpretação existentes em nosso direito. Mas, frente a um caso de isenção tributária, aí não. Nos termos do artigo 111 do CTN, só cabe a interpretação literal frente a uma isenção tributária. E a interpretação literal, veja, não é restritiva, não. Em que pese a banca do CESP entender que a interpretação literal é restritiva. Mas interpretar de forma literal é você interpretar exatamente como está previsto na lei. Eu vou dar um exemplo até retirado da jurisprudência para que você compreenda que é possível aparecer em nossa prova. Imposto de renda. A Lei 7713 de 88, lá em seu artigo 6º, inciso 14, prevê isenção de IR para os proventos de aposentadoria de uma pessoa que tenha deficiência visual. Até o inciso 14 desse dispositivo traz várias outras situações também que fará jus o contribuinte à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria. Mas o fato é, dentre as deficiências, ele elegeu que a deficiência visual é que fará jus à isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria. Ok. O meu cliente, ele não tem deficiência visual, mas ele tem deficiência auditiva. Ele pergunta, tenho que pagar o imposto de renda? E a resposta será sim. Mas tem uma lei que diz que quem tem deficiência visual não vai pagar imposto de renda. Você vai dizer, pois então, a lei diz que quem tem deficiência visual que não vai pagar o imposto de renda. Como o senhor tem deficiência auditiva, terá que pagar imposto de renda. Isso é a interpretação literal. E ainda o destaque. Outro cliente tem deficiência visual monocular, apenas de um olho. Tenta buscar a isenção perante a Receita Federal e a Receita Federal fala, não, para você não pagar imposto de renda tem que ter deficiência visual dos dois olhos. O STJ olha e diz, mas espera aí, cadê que a lei está dizendo que precisa ter deficiência dos dois olhos, a binocular e não a monocular? Cadê? Não está dizendo. A lei diz que tem que ter deficiência visual.
Agora, se é de um olho ou de outro, isso não foi dito pela lei. Logo, se é deficiência visual, o contribuinte faz, portanto, jus à isenção do imposto de renda. Pois, como ele disse, a interpretação ela é literal e não restritiva. Então, cuidado também com isso na hora da sua prova. Só para fecharmos, então, as diferenças principais entre imunidade e isenção. Imunidade decorre da Constituição, isenção decorre de lei. Imunidade é irrevogável, cláusula pétrea, é uma garantia do nosso contribuinte, prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, irrevogável. A isenção pode ser revogada a qualquer momento, salvo a isenção por prazo certo e sob certas condições. Essa sim é irrevogável. E quanto ao método de interpretar, a imunidade pode se valer de todos os métodos de interpretação. Aliás, é isso que o Supremo faz realmente, frente a um caso de imunidade. Ele se vale de todos os métodos de interpretação, desde o sistemático, teleológico, até restritivo, que vocês vão perceber quando a gente for estudar de cada uma das imunidades presentes na nossa Constituição Federal. Já a isenção, como ele disse, só pode ser interpretada de forma literal. Literal não é interpretado de forma restritiva. No entanto, a banca do Sebrasp que entende que é. Mas para as demais, você cuida porque literal é olhar para a lei e interpretar exatamente como está previsto em nossa lei. Ok? Pois bem, agora que nós já traçamos aqui as principais diferenças entre esses institutos, imunidade, isenção e não incidência, vamos falar sobre um assunto que também tem aparecido muito nas provas de concurso, principalmente nas provas realizadas pela banca da FCC, que é a classificação das imunidades. Como que eu vou encontrar a imunidade? Nós temos uma primeira classificação que vai dividi-las em imunidade ontológica e imunidade política. O que vem a ser essa imunidade ontológica? A imunidade ontológica é aquela que não precisaria estar previsto expressamente na Constituição Federal, pois em razão de outros princípios da nossa Constituição, já saberia que aquela pessoa não teria que pagar o imposto. Então, veja, por imunidade ontológica é quando não haveria necessidade de ter a previsão expressa na Constituição para aquela pessoa não pagar o tributo. Pois, em razão de outros princípios da nossa Constituição, eu chegaria à mesma conclusão. Exemplo de imunidade ontológica. Está previsto lá no artigo 150, inciso 6, a linha A. Trata-se da chamada imunidade recíproca, que a gente vai estudar com calma, não se preocupe. Mas só para você compreender por que ela é considerada ontológica. Essa imunidade recíproca determina que é vedado aos entes federativos cobrarem impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. Então, a União não poderá, por exemplo, cobrar imposto sobre a renda oferida pelos municípios, pelo Distrito Federal, bem como pelos estados. Assim como os municípios não poderão cobrar IPTU de imóveis em nome da União, em nome dos estados, do Distrito Federal, e também os estados não poderão cobrar o IPVA de veículos em nome da União, em nome do município, em razão dessa imunidade recíproca, que veda a cobrança dos entes federativos de impostos. Isso, em que pese ter previsão expressa no artigo 150, inciso 6, alineada à nossa Constituição, eu também chegaria a essa conclusão em razão de outros princípios da nossa Constituição, como os princípios do Pacto Federativo e da capacidade contributiva. O Pacto Federativo impede que um ente federativo cobre imposto um do outro. Então, eu já sei que, em razão do Pacto Federativo, já não poderia ter essa cobrança de imposto. Em razão da capacidade contributiva, é porque o que acontece é o seguinte, o ente federativo, ele até tem uma capacidade econômica, mas ele não tem capacidade contributiva, não tem como ele pagar imposto para o outro ente, não. Então, em razão desses dois princípios da Constituição, eu já chego à conclusão de que o ente federativo não pode pagar imposto um para o outro.
Agora, a Constituição fez questão de trazer expressamente, talvez por excesso de cautela, no artigo 150, inciso 6, a linha A, para dizer: é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios cobrarem impostos um dos outros com relação à renda, patrimônio e serviços. Como não precisaria ter menção expressa na Constituição nesse sentido, classifica-se, então, essa imunidade como uma imunidade ontológica. Já a imunidade política é o inverso. Há necessidade expressa de falar-se sobre aquela imunidade, pois, caso contrário, não existiria imunidade. A pessoa teria que pagar o imposto. Então, até por uma questão de escolha, é que o legislador constituinte elegeu algumas pessoas para não pagarem imposto. A exemplo dos partidos políticos. É considerada uma imunidade política. Por que os partidos políticos não vão pagar impostos? Porque há previsão expressa na Constituição Federal, assim como também as entidades de assistência social sem fins lucrativos, assim como as entidades de educação sem fins lucrativos. Foi uma escolha do legislador constituinte. E se ele não fizesse constar ali expressamente, não teríamos como chegar a essa conclusão. Não caberia a nós elegermos, então, essas pessoas para ter imunidade. Essa é a primeira classificação. A segunda classificação trata também dessas imunidades ontológicas e políticas, mas chama de outro jeito. Fala que as imunidades ontológicas são, na verdade, imunidades implícitas. E a imunidade política é uma imunidade explícita. Nem preciso explicar muito. Implícita por quê? Porque está implícita pelo texto constitucional, em outras oportunidades, que a pessoa já teria essa imunidade, como os entes federativos. E explícita tem que estar expressa explicitamente ali no texto constitucional para fazer jus à imunidade. Então, eu digo que a imunidade política ela também pode ser classificada como uma imunidade explícita. E a imunidade ontológica também pode ser classificada como uma imunidade implícita. Uma outra classificação, essa bem interessante, divide a imunidade em imunidade objetiva, subjetiva e imunidade mista. Vamos lá. Imunidade objetiva, como o nome já diz, o que vai ter imunidade é o objeto. Então, essa imunidade objetiva é para o objeto. Exemplo é o que nós temos no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, que nós iremos estudar com cuidado, com cautela, não se preocupe, mas que diz que os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão não vão pagar impostos. Então, veja, é o objeto que tem imunidade. Que objeto? Livro, jornal, periódico, papel destinado à sua impressão. É isso que tem imunidade. Já na imunidade subjetiva, o nome já revela muita coisa. Quem tem imunidade são os sujeitos. Que sujeitos? Exemplo é o caso do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, que diz: as entidades de assistência social sem fins lucrativos têm imunidade, as entidades de educação sem fins lucrativos têm imunidade, partido político e suas fundações e o sindicato dos trabalhadores. Então, veja, são as pessoas que têm imunidade. Assim como os entes federativos, eu posso considerar, claro, como uma imunidade subjetiva, porque é a pessoa que tem imunidade. A União tem imunidade sobre o seu patrimônio, sobre sua renda e sobre o seu serviço. Imunidade mista. Aí envolve tanto uma pessoa em específico quanto um objeto em específico. O exemplo que eu tenho aqui, você vai compreender, é justamente do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que diz: não incidirá o ITR sobre pequenas glebas definidas em lei, quando quem as explore seja uma pessoa que não tenha outro imóvel. Então, venha cá. Para ter direito à imunidade do ITR, perceba que é referente a um objeto, uma terra, pequena gleba, e quem vai ter direito
é desde que seja um proprietário que não tenha outro imóvel. Então, eu digo que é uma imunidade mista, porque ela acaba olhando tanto para a pessoa em especial e também para um objeto em específico. Então, essa seria aqui uma classificação também que pode ser cobrada na sua prova. Eu disse, primeiramente, que é a banca da FCC que gosta de cobrar classificação, mas a banca do Sebrasp também já tem feito vários enunciados assertivos para dizer se é certo ou errado com base na classificação. Então, não tem jeito. E, sabe, quando uma banca cobra um assunto, as outras vão tudo meio igual, não é no mesmo sentido. Para finalizarmos aqui essa análise quanto à classificação das imunidades, ainda temos uma classificação que divide em imunidade condicionada e incondicionada. Condicionada significa dizer que está presa a uma condição. Então, a pessoa só fará jus à imunidade se cumprida alguma condição. Exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui. Eu tenho a imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, e artigo 195, parágrafo 7º, também da Constituição. Claro, se eu estou falando de imunidade, é só da Constituição. Veja, o artigo 150, inciso 6, a linha C, que eu já falei várias vezes, e a gente ainda vai falar muito, porque tem bastante coisa bacana para falar, e interessante que pode cair na prova, mas nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha C, temos a chamada imunidade subjetiva, porque é a imunidade de 4 pessoas. Diz lá, entidade de assistência social sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e sindicato dos trabalhadores farão jus à imunidade desde que atendidos os requisitos previstos em lei. A parte final desse dispositivo diz, farão jus à imunidade desde que atendidos requisitos previstos na lei. Então, eu só vou ter essa imunidade se eu cumprir o requisito previsto em lei. Logo, é uma imunidade condicionada. A mesma coisa para o 195, parágrafo 7º, que diz, entidade de assistência social sem fins lucrativos fará jus à imunidade se atendidos os requisitos previstos em lei. Então, há uma condição. Eu só terei imunidade, não precisarei pagar, se atendidos os requisitos previstos em lei. A imunidade incondicionada, aí, independentemente de preencher qualquer condição, eu farei jus à imunidade. Exemplo, é a imunidade objetiva. Basta ser um livro que eu terei a minha imunidade. Eu não vou ter que preencher mais nenhum requisito, certo? Então, aqui está as diferenças entre a imunidade condicionada e incondicionada. E agora, sim, a última classificação. E talvez a mais cobrada, ainda que de forma indireta, nas provas de concurso, que classifica a imunidade entre imunidade específica e genérica. Agora, eu juro que é a última classificação. A imunidade específica significa a imunidade de um tributo em específico. É quando eu olho para aquele tributo em específico, eu digo, não vai incidir esse tributo. Melhor exemplo, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição, diz, não incidirá o ICMS quando mercadorias e serviços forem destinados ao exterior. Percebe que está dizendo que não vai incidir o ICMS? Então, como diz qual é o tributo em específico, eu digo que essa imunidade é uma imunidade específica. A imunidade específica, guarde, ela pode alcançar qualquer espécie tributária, desde que, é claro, haja previsão na Constituição Federal. Hoje, nós só não temos imunidade para contribuições de melhoria, empréstimo compulsório. Mas nós temos imunidade para várias outras espécies tributárias. Temos para impostos, é claro, temos para taxas, para as contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, está errado dizer que a imunidade é apenas para impostos. Está errado. A imunidade específica, ela pode alcançar qualquer espécie tributária, desde que haja previsão na Constituição.
Hoje eu só não tenho imunidade para a contribuição de melhoria e para o empréstimo compulsório. Mas, como eu disse, tem imunidade para a contribuição social, como eu já até falei, o artigo 195, parágrafo 7º diz que a entidade de assistência social sem fins lucrativos não vai pagar contribuição social. É uma imunidade de contribuição social. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição diz: não incidirá contribuição social e nem contribuição de intervenção no domínio econômico sobre receitas de exportação. Imunidade. Lá no artigo 5º, quando diz que a pessoa não vai precisar pagar taxas judiciais para ingressar com habeas data, com habeas corpus, é uma imunidade de taxa, porque as custas judiciais são tributos da espécie taxa. Então, eu tenho imunidade, como eu te falei, para qualquer espécie tributária, e não apenas para impostos. Mas, Josi, por que é que muita gente fala que imunidade é só de impostos? Porque a imunidade genérica, essa sim, essa é só de impostos. Mas a imunidade específica pode alcançar qualquer espécie tributária. Para falarmos sobre a imunidade genérica, na nossa próxima aula. Um beijo grande para vocês e até mais!